Sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos à conversa o Dr. Pedro Almeida para falarmos um pouco sobre psicologia do desporto. Dr. Pedro, muito obrigado por estar na Psico-TV. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Para darmos início à nossa conversa, deixo-lhe a pergunta acerca de qual é o objetivo da psicologia do desporto. De uma forma muito genérica, é desenvolver um conjunto de aspectos psicológicos que são relevantes para a otimização do rendimento desportivo, por um lado, e por outro lado, a prevenção de riscos psicossociais e monitorização do bem-estar e de saúde mental. Portanto, eu diria que são dois em um, e é isso que nos diferencia claramente como agentes nesta área, na intervenção com atletas, com treinadores, com árbitros, com outras pessoas que trabalham no contexto desportivo. E quais as vantagens e benefícios que uma organização desportiva tem em disponibilizar um psicólogo? As vantagens eu diria que são as inerentes a estarmos preocupados com a performance e com o bem-estar de quem tem que ter uma prestação de alto desempenho. No contexto do desporto, se há coisa que é clara é que as pessoas tentam melhorar todos os dias, otimizar, estarem cada vez a responder melhor às solicitações que o contexto lhes vai colocando, sejam eles, como eu digo, atletas, sejam eles treinadores, sejam eles árbitros, juízes, enfim, e outros agentes esportivos que estão à volta. E, portanto, quando se vai buscar o apoio de alguém que pode ajudar estas pessoas a estarem melhor preparadas e, por outro lado, estarem melhor preparadas para ter esse desempenho, portanto, trabalhando os aspectos psicológicos, mas também, ao mesmo tempo, a antever e a prevenir eventuais perturbações do bem-estar e da saúde mental dos atletas, dos treinadores, dos árbitros, dos diferentes agentes que estão envolvidos, melhor ainda. Portanto, no fundo, nós estamos sempre a trabalhar no sentido dos atletas, de todos estes performers, estarem preparados para render ou para render ao máximo e evitar e prevenir situações onde eles deixem de poder atuar como devem atuar. E como é que é realizada uma avaliação psicológica ou até mesmo a preparação psicológica de um atleta? Isso é uma pergunta que já demora bastante mais tempo a responder, mas vou tentar explicar em poucas palavras. A avaliação em psicologia, genericamente falando, nós essencialmente tentamos perceber três aspectos essenciais: os comportamentos, os pensamentos, as emoções das pessoas, não é? Portanto, tentamos perceber como é que isto funciona, como é que as pessoas pensam, como é que sentem, como é que se comportam e tentar enquadrar isso do ponto de vista conceptual naquilo que nós sabemos da psicologia, que explica o desenvolvimento humano individualmente, na sua vida em equipa, em grupo, ou na sua vida mais social ou mais organizacional. E, portanto, quando nós tentamos fazer avaliação, o que nós tentamos avaliar é exatamente questões comportamentais, questões ao nível cognitivo, ao nível do pensamento, questões ao nível emocional, quer seja do ponto de vista individual, quer seja através daquilo que é a vivência em equipa ou uma vivência mais organizacional, portanto ao nível do clube, da federação, da associação, o que seja, da escola, o que seja, da escola desportiva, o que seja. A forma como recolhemos essa informação, o clássico é a observação, é a entrevista, são questionários, isto para simplificar muito, eu diria que eram, por um lado, o que é que nós avaliamos, por outro lado, como é que avaliamos. É por essa razão que é normal, por exemplo, quando contratamos um psicólogo para o contexto do desporto, como nós observamos muito o comportamento das pessoas e entre outros aspectos, é normal às vezes vermos o psicólogo no contexto, parece que não está a fazer nada, mas está a observar, está a recolher informação para trabalhar essa informação, para compreender o funcionamento do sujeito, para compreender o funcionamento da equipa e para a partir daí ajudar individualmente o atleta, ajudar o treinador, ou ajudar o atleta através do treinador, ou ajudar o atleta através, por exemplo, do fisioterapeuta, através de outros, da família, ou ajudar a família, ou ajudar, enfim, os diretores, ou ajudar o atleta através dos diretores, enfim, nossa atuação pode ser direta ou indireta, e, portanto, nós estudamos numa lógica que se chama mais, vamos chamar de sistémica, não só o indivíduo,
mas também aquilo que é o contexto envolvente, para depois, quando atuamos, podermos atuar de forma mais direta ou mais indireta através de quem está à volta do atleta. Não sei se foi claro, em poucas Bastante claro. palavras, pronto, é o que eu acho que dá para explicar. Bastante claro. E porque é que a psicologia do desporto ainda é uma área pouco referida? Permita-me discordar um bocadinho só. Portanto, pouco referida, obviamente, se falarmos ao nível daquilo que é o grande público. Não é? No grande público, acredito que sim. Naquilo que é o contexto específico do desporto, já menos. No que diz respeito ao contexto no contexto mais específico ainda do desporto de competição, ainda menos. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a história da psicologia do desporto não começou agora e não começou há meia dúzia de meses nem há meia dúzia de anos. Posso-lhe dizer que os primeiros estudos feitos na área do desporto, da psicologia do desporto, remontam ao final do século XIX. Um estudo feito com ciclistas. Um senhor chamado Triplet. E, portanto, estamos a falar de há mais de um século atrás. Depois, talvez o grande boom, houve muito desenvolvimento ao longo do século XX, mas um dos booms da psicologia do desporto foi nos anos 60, houve um congresso internacional onde tiveram muitos profissionais que já trabalhavam, investigadores, etc. E tivemos lá uma pessoa, um português, a quem nós carinhosamente continuamos a chamar o pai da psicologia do desporto portuguesa, que é o professor António Paula Brito, que infelizmente já faleceu há não muitos anos, e que trouxe um pouco para Portugal este movimento e este trabalho. Estávamos no final dos anos 60. Nos inícios dos anos 70, o professor António Paula Brito já era psicólogo a intervir, por exemplo, na Vela. E portanto já se fazia trabalho nessa área. Nos anos 80, nos anos 90, havia meia dúzia de psicólogos a trabalhar no mundo do desporto. Não eram muitos, é um facto, mas de facto a partir dos anos 90, fruto de também ter começado a haver formação em psicologia do desporto nas próprias universidades de psicologia, e algumas, não todas, fez com que se formassem mais profissionais, e foi daí que talvez se deu um bocadinho mais, um salto um bocadinho maior, né, neste domínio, e portanto aquilo que começou a acontecer foi cada vez mais psicólogos do desporto a aparecerem. Muitos desses eu incluo-me num dos que teve num curso que foi uma das primeiras formações, que foi na Universidade do Minho, em Psicologia do Desporto, onde eu tive, mais uns quantos colegas como eu, tivemos nessa primeira formação em Psicologia do Desporto cá em Portugal, ao nível de uma Universidade de Psicologia, e nessa altura muitos de nós também já éramos professores de universidades, ou viemos a ser, e acabámos por reproduzir em cascata, e eu diria que começaram a haver cada vez mais profissionais. Portanto, neste momento, dados da ordem dos psicólogos, estão cerca de 150 profissionais com especialidade avançada em psicologia do desporto, o que quer dizer que são pessoas que efetivamente trabalham neste contexto em Portugal. E isso quer dizer alguma coisa, quer dizer, já não é, claro que se compararmos 150 para o N de atletas e treinadores e modalidades, não é nada, é zero quase, é 1% para aí, ou 2, ou 5, mas é alguma coisa. Portanto, daí aquele início que eu estava a dizer, permita-me discordar um bocadinho. Agora, há caminho a percorrer ainda, e a razão pela qual eventualmente ainda não há uma aposta tão forte, prende-se com 2 ou 3 aspectos. Um deles com a própria literacia, em termos daquilo que é o diferenciar o que é um profissional preparado para intervir neste contexto e o que é um profissional que tem 2 ou 3 coisas aprendidas em 2 ou 3 cursos. E essa literacia, infelizmente, não existe ainda. A segunda tem a ver com a própria imagem da saúde mental, de uma forma genérica, e daquilo que é o trabalho psicológico, que diria, talvez tenhamos dado um salto agora com este momento do Covid, onde se percebeu que talvez as questões da saúde mental, da saúde como um todo, não são isoladas, nomeadamente a parte física da saúde mental, e portanto, e que as questões relacionadas com a saúde mental fazem simplesmente parte da saúde de uma pessoa, não podem ser separadas em saúde física e saúde mental, é saúde, é uma dimensão que vai para lá da doença, tem a ver simplesmente com a ausência de bem-estar, e portanto, essa dimensão, que é assim que é a definição da OMS,
é assim que tem que ser considerado. E, portanto, quando nós intervimos no mundo do desporto, é assim que tem que ser encarado. Potenciar pessoas, mas também fazer prevenção ao nível daquilo que são as condições de prontidão do atleta para render. E isso faz-se não só a preparar psicologicamente, a fazer a afinação dos aspectos que podem potenciar, mas também prevenir os aspectos que podem depauperar a performance ou, inclusive, a não os deixar em estado de prontidão para atuarem. E, portanto, há este problema da literacia, há este problema da imagem, daquilo que é a saúde mental, um bocado dissociado da saúde em geral, e, portanto, como se fosse saúde física e saúde mental, não é saúde só, e, portanto, temos esta questão que tem que se resolver socialmente, não é só no desporto, é em todo lado. No mundo do trabalho isto está a acontecer à bruta, não é? E, portanto, por outro lado, temos uma terceira dimensão que tem a ver com aquilo que é que são as condições socioeconómicas que às vezes se vive nas organizações esportivas, porque é evidente que há organizações esportivas que podem pagar estes serviços e há outras que acham que não podem pagar. O problema é que gastam dinheiro de formas muito menos interessantes por vezes, que se calhar estariam a recuperar dinheiro se investissem em profissionais que podiam potenciar as pessoas. Mas pronto, é uma opinião, mas estou a defender a minha dama, portanto é mais fácil defendê-la eu do que às vezes os outros. Mas pronto, acho que ficou claro também para as pessoas. Com toda a razão. O papel do psicólogo pode ser refletido através do sucesso de uma equipa, assim como... Vamos lá ver, quando nós estamos dentro de um clube, ou dentro de uma federação, por exemplo, nós estamos em equipas multidisciplinares. E, portanto, essa pergunta não se põe ao nutricionista, ou ao fisioterapeuta, ou ao fisiologista, porque é que se sabe pôr ao psicólogo, não é? Portanto, estamos num trabalho de equipa, a soma de todas as coisas é que eventualmente pode dar alguma coisa do ponto de vista do desempenho das pessoas, não é um profissional per si que está numa lógica de equipa multidisciplinar que vai impactar mais ou menos, quer dizer, se me disser assim, devido a um detalhe que é o fisioterapeuta que fez a diferença. De vez em quando há um detalhe que foi o nutricionista ou o nutricionista que fez a diferença. De vez em quando há um detalhe onde foi o fisiologista que fez a diferença. De vez em quando há um detalhe onde foi o psicólogo que fez a diferença. Pois, claro que sim. Mas estamos a falar de um trabalho que é multifatorial, que não é só um aspecto, e que todos eles têm que estar integrados e ao serviço do atleta e dos treinadores. E, portanto, não me parece que seja possível, nem justo, porque não se faz com outras áreas, estar a separar a psicologia e a ciência psicológica e os profissionais desta ciência, da psicologia, de outras áreas da ciência, de outras áreas da sport science que apoiam o contexto esportivo. Esta última pergunta vinha mais no âmbito de quando Portugal ganhou há poucos anos atrás o europeu, muito falou por causa do caso Éder e do apoio psicológico que teve. E daí começou-se a falar muito na psicologia do desporto, mais em termos de massas, de toda a população, houve ali um boom mais visível. E esta pergunta vem muito em torno disso, porque ali falou-se muito que o sucesso dele teria vindo através desse fator. No entanto, o que o Dr. Pedro mencionou tem toda a razão, também do meu ponto de vista, quando é várias áreas a trabalhar para o mesmo, não é? Também existe equipa técnica, etc, etc, também tem o seu mérito. E foi daí esta pergunta. Repara uma coisa, quem tem que avaliar, e acho que foi o que aconteceu nesse contexto, é o atleta. Eu tenho, felizmente, ao longo da minha carreira, alguns exemplos públicos, outros não são públicos, mas por acaso até tenho alguns exemplos públicos, onde o próprio atleta disse, por palavras dele, portanto ninguém lhe o forçou a dizer, que a pessoa X, neste caso o psicólogo, neste caso, no meu caso concreto, o Pedro Almeida, o ajudou a fazer a coisa X e foi isso que o levou a não sei o quê. Pois, quando é o próprio atleta que diz essas coisas, está dito. Portanto, não, ou é o treinador que diz essas coisas, está dito. Pronto. Agora, se é verdade que foi assim, isso é outra conversa. É a percepção do próprio. Pronto.
E a questão aqui é um bocadinho injusto. O que eu estava a tentar explicar é que é um bocadinho injusto. Por exemplo, eu tenho 2 casos que são completamente públicos, já são um bocado dinossáricos, mas também tem a ver com o meu dinossarismo na psicologia do desporto de qualquer dia, que é o Simão Sabrosa, há muitos anos atrás, disse que o penalti que não sei o quê tinha sido eu que tinha ajudado, e que foi um penalti que deu a um campeonato ao Benfica, só o erro no ano de Trapattoni, e que ele tinha aprendido a otimizar os penaltis livres comigo. Isso está escrito em vários sítios, é só procurar aí na net e está lá. E o Luizão, no dia em que se despediu da carreira, diz que eu o impedi, ao fim de 15 dias, 3 semanas, estarem em Portugal, de se ir embora, porque ele ia desistir, ia-se embora, e foi uma conversa comigo que o fez continuar. E, portanto, são coisas que nos deixam de um orgulho imenso, mas a questão é que temos de ser justos, quer dizer, ok, impactei, sim, mas a percepção do atleta é que fui eu que o impactei, mas fui só eu, não foram mais pessoas à mistura. Aquela é a conversa que a pessoa se lembra, mas a questão é que há mais coisas a acontecer. Quando nós estamos num ambiente de um clube, há sempre a lógica multidisciplinar, são os treinadores, é o staff todo todas as áreas das ciências que apoiam o desporto. E aqui estou a falar de ciências, ok? Não estamos a falar de coisas que se aprendem assim nos truques de algebeira. Sem Estou a falar dúvida. de ciência. É uma grande E, portanto, diferença também. eu diria que há uma grande diferença entre conhecer de Completamente. forma holística, de forma global o funcionamento do sujeito, ou aprender uma ou duas técnicas. É mais ou menos como eu sei mexer o bisturi e já sou médico. Não, pá, ou sei mexer no estetoscópio e já sou médico. Não, não és. Pá, sabes mexer no estetoscópio, sabes fazer a técnica X, sabes meter uma agulha na carótida, não sei o quê, mas não sabes, não conheces o sujeito como um todo. E portanto, acho que há aqui uma diferença relativamente grande, mas é assim, mas quem vai ter que escolher isto, por isso é que eu estava a falar da tal questão da literacia, é o cidadão, que é o cidadão é que compra. Não, eu por mim posso estar aqui a dizer durante não sei quantas horas tão bons que nós somos a fazer estas coisas, mas se o cidadão que compra acha que é melhor comprar as coisas, os serviços, à pessoa que só tem 15 dias de formação para mexer na saúde mental dele, be my guest, como se costuma dizer, não é? Portanto, cada um, eu ponho as minhas mãos ou no indireita ou no fisioterapeuta, pá, e depende, não é? De que é que eu acredito. Então, há gostos para tudo, não é? Portanto, não está, digamos, não vou pôr aqui a dizer o que é melhor, o que é pior. É óbvio que, na minha opinião, quando nós temos a ciência por trás da nossa atuação, estamos bastante mais sólidos, é isso que diferencia provavelmente a medicina. Por exemplo, estou a falar de medicina porque é uma coisa socialmente muito fácil de se entender, de outras práticas. Agora, é evidente que há circunstâncias específicas onde há algumas questões que vêm de outras práticas que se podem incluir e podem-se utilizar também em quem é um profissional, neste caso concreto, de uma ciência. E isso acontece. Está a acontecer também na psicologia, por exemplo, as questões de alguns dos temas da moda, o coaching, a PNL, etc., que são temas que já se aprendiam na psicologia. Eu posso dizer que nos anos 80 foi quando eu aprendi psicologia do desporto, a PNL estava on fire na altura, e que depois desapareceu, e depois apareceu outra vez aqui há uns 10 anos atrás. Portanto, são questões de modas. O coaching é uma questão de moda. Eu, quando comecei a minha carreira, os meus concorrentes diretos no mundo do trabalho psicológico com atletas eram os parapsicólogos. Portanto, no início dos anos 90, quem estava no mercado de trabalho, nós estávamos a entrar, os psicólogos do desporto, mas quem dominava era o Zandinga, era o Delano Vieira, que era uma malta da parapsicologia, o Alexandrino, aquele senhor que à televisão dizer mais forte que era, ir-te como uma barra de ferro, Portanto, essas questões são questões que houve anos onde de facto nós tivemos que nos degladiar do ponto de vista da prática profissional com outros profissionais. Na minha opinião, eu acho que é muito fácil vender banha da cobra com meia dúzia de verdades. E o que as pessoas têm que tentar perceber é se de facto as pessoas têm uma base científica na sua atuação ou simplesmente aprenderam umas verdades e 2 ou 3 truques do ponto de vista psicológico, e depois a relação
a relação que se estabelece, que é a arma principal para nós conseguirmos entrar no sujeito, essa relação muitas das vezes ilude a ausência de competência e aquilo que é o saber, que é só um bocadinho, só sabe um bocadinho, não se sabe de forma holística. Portanto, este risco é um risco, do ponto de vista pessoal, julgo, um risco de saúde pública, mas é assim, sou eu a dizer, se o cidadão quiser comprar outra coisa, não há nada a fazer. Se me permite aqui a comparação, podemos também dizer, e pode-se pegar até no exemplo que deu do Luizão, estamos a falar de um dos melhores jogadores em Portugal, e eu não sou benfiquista, um dos melhores jogadores que passou por Portugal e até na Europa, e podemos, outros exemplos também, se calhar o exemplo que eu dei há bocado, onde estamos a falar de uma prestação contínua em alto rendimento, a dar um alto rendimento, e se calhar um rendimento, quando não é feito pela ciência, mais altos e baixos. Deixa-me só dizer isto, Pedro. Até pode acontecer que o output final até seja o mesmo. O problema não é esse. O problema é que há momentos na vida, enquanto as coisas correm bem, está tudo bem, ok? O problema é que nós, enquanto pessoas, e agora o Covid vai trazer isso, pode, com muito pouco, às vezes, quer dizer, não é muito pouco, Covid não é muito pouco, mas com algumas circunstâncias de vida, que nos podem acontecer a qualquer um de nós, do ponto de vista individual, nós podemos desequilibrar de forma absolutamente complexa, ok? E quem só estudou um bocadinho de coisas da psicologia, e umas técnicas, e uns truques, e uns detalhes teóricos de uma técnica ou de outra, e uma ferramenta de ligação, isso é curto para entender o funcionamento global do sujeito, ok? Seja individualmente, na sua dimensão de funcionamento, entre aspas, dito normal, ou patológico. E seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista ao nível grupal. Ou relacional. E, portanto, o que eu estou a tentar dizer é que, enquanto tudo corre bem, top, não acontece nada. A relação resolve ali, mistura ali uma série de coisas. Quando nós precisamos de mais alguma informação para compreender o que é que está do outro lado, porque as coisas complicaram, aí é que, como costuma dizer na gíria popular, a porca torce o rabo. Não é o primeiro, não vai ser o último caso, que depois de ter andado na mão de profissionais com menos preparação, vêm parar consultórios de psicologia pessoas bastante desequilibradas. E, portanto, eu não arriscaria pôr a minha saúde mental, seja ela só para potenciar ou para recuperar, não a poria nas mãos de quem só sabe umas coisinhas de aspectos psicológicos. Mas sou eu, pronto. Como eu lhe disse, compreendo perfeitamente e estou completamente à vontade para o cidadão que decide pôr a sua saúde, neste caso mais a parte do seu funcionamento psicológico, mas que contribui para a sua saúde como um todo, nas mãos de alguém que sabe algumas coisas, de algumas ferramentas e, sobretudo, normalmente pessoas muito empáticas e com grande capacidade de relação, que esse é que é o truque que engana, ok? Doutor, falou há pouco da pandemia e, para finalizarmos a nossa conversa de hoje, pergunto-lhe, de que forma um psicólogo pode intervir nesta área durante a atual pandemia? Como é que pode? Eu não percebi a pergunta, peço desculpa, não vi bem. De que forma um psicólogo pode intervir nesta área do desporto durante a atual pandemia? Eu falo aqui daquilo que foi a minha experiência, estou há um ano e tal, como todos nós, mergulhados nesta dimensão, e foi um ano e tal onde eu estive incluído numa equipa técnica, por um lado, com um colega português, um treinador português que estava a atuar numa equipa estrangeira, como treinador de futebol, e, portanto eu estava na equipa técnica dele, estive aí, apanhou-me, em termos de Covid, apanhou-me de março até julho, e portanto essa foi uma experiência, e a outra experiência dos atletas individuais que eu acompanho. E nestes eu diferencio, individuais ou de modalidades coletivas, mas que eu acompanho de forma individual como freelancer, ok? E aqui diferencio claramente o desporto dito profissional ou sénior do desporto de formação, ok? Portanto, enquanto equipa de trabalho, desporto profissional, futebol profissional, num país estrangeiro, em que claramente tudo parou, foi um campeonato que inclusive parou mesmo,
e nós estávamos à distância com a equipa técnica, com os atletas, fazíamos sessões todas as semanas, quer com as equipa de jogadores, nós mais do que uma vez por semana, a equipa técnica toda, onde eu estava incluído, e portanto aí eu diria o que se conseguiu fazer foi manter contacto, porque houve muita indefinição, muita indefinição sobretudo, e tentávamos ir focando as pessoas naquilo que era possível controlar e naquilo que não era possível controlar, pois controlar estava. E íamos fazendo o trabalho que era possível, quer para manter alguma coesão de grupo, quer do ponto de vista de outra área mais técnica, de trabalho físico, que se fazendo alguma coisa também. Do ponto de vista dos meus atletas individuais, os que são profissionais, continuaram a trabalhar, quer aqueles que estão em preparação para Olímpicos, quer os do futebol profissional, esses continuaram a trabalhar. A única diferença era que não tinham público nos sítios ou não tinham competições, no caso das individuais, a maior parte delas, e tinham que fazer testes de Covid de forma bastante regular. Essa foi a diferença, mas foi uma coisa que eles se adaptaram, na minha opinião, e bem. Naquilo que é a formação, aí que sim houve eu acho que é um bocado dramático, não é? Porque na área da formação, nomeadamente nos desportos coletivos, formação, parou tudo, e eu acho que os prejuízos ainda estão prejuízos a todos os níveis, ainda estão por avaliar verdadeiramente, quer dizer, há muita coisa que vai acontecer, do impacto de uma geração, ou de várias gerações durante um ano e picos quase parados, quer do ponto de vista da evolução individual, quer do ponto de vista da evolução das modalidades, do dropout nas modalidades, enfim, vai acontecer muita coisa ainda que eu acho que está por tentar perceber. E, portanto, o nosso papel passou por ajudar as pessoas a ultrapassar os diferentes momentos, reduzindo incerteza, tentando dar ferramentas para controlar a ansiedade, passando por ajudar as pessoas a se refocar em termos de objetivos, ou, no caso dos treinadores, a arranjar estratégias para envolver as pessoas, para envolver os atletas, para continuarem a trabalhar eles próprios motivados. Enfim, isto estou a falar daquilo que eram, na sua essência, as pessoas que não estavam a atuar. Os que estavam a atuar, o trabalho seguiu viagem, como sempre funcionou, não houve grandes diferenças, tirando aquela questão de escarafunchar o nariz várias vezes, tirando isso, o resto continua tudo igual. Dr. Pedro Almeida, foi um enorme prazer o ter na Chega TV. Muito obrigado e um até sempre. Obrigado, eu. Obrigado.